Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar o maravilhoso livro de Apocalipse. Neste momento, como ele disse no primeiro capítulo, ele vai começar a escrever as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, de Tiatira, e ele vai começar com 4 igrejas e depois no próximo capítulo ele termina o restante das igrejas. Alguns teólogos, eu procurei algumas informações, né? Algumas pessoas acreditam que essas igrejas seriam as igrejas que estariam em algum determinado momento da história passando por eles, passando na história um determinado tipo de igreja. Eu tenho uma opinião contrária, não contrária exatamente. Acredito sim que muitas igrejas tiveram alguns desses problemas que João está falando aqui, com a revelação do Senhor Jesus, mas eu penso que a igreja aqui nesse momento é tratada como individual, ou seja, cada um de nós como igreja temos e podemos estar passando por algum tipo desses problemas que a igreja vai apontar, que o Senhor Jesus vai apontar. Então você como igreja, você tem que estar atento. Será que eu sou essa igreja? Será que eu estou agindo dessa forma? Será que eu não estou agradando o Senhor nessa área específica da igreja de Pérgamo, ou da igreja de Tiatira, ou da igreja de Laodiceia? Em qual igreja eu me encaixo? Como eu tenho sido como igreja? Onde eu estou errando com o Senhor? Será que eu sou aquela que perdeu o primeiro amor? Eu sou essa igreja? Ou será que eu sou a igreja que tem se prostituído? Ou será que eu sou a igreja idólatra? Eu estou idolatrando alguma coisa na minha vida mais do que o Senhor? Eu gosto de pensar assim, que o Senhor tem nos apontado diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de problema. E essas pessoas não andarão, se não se ajustarem com o Senhor, não andarão entre os 7 castiçais de ouro. Por isso que eu não vejo a igreja como um todo, eu vejo a igreja individualizada, cada uma delas com algum tipo de problema. Ele começa escrevendo para a igreja de Éfeso, e diz assim o capítulo 2, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Veja bem, quem é esse que anda no meio e que tem as 7 estrelas? É o Senhor Jesus, como ele já falou, ele mesmo disse, eu sou aquele que tem as 7 estrelas e eu ando no meio dos castiçais. É como se Jesus estivesse andando no meio das igrejas e ali conhecendo cada uma delas, vendo as suas dificuldades, vendo os seus problemas, vendo os seus defeitos, vendo em que área elas precisam ser ajustadas. Então essa primeira igreja de Éfeso, ele diz alguma coisa boa e alguma coisa não muito boa. Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho e a paciência que você tem e que você não pode sofrer os maus, você não suporta os maus e você colocou à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. E você os achou mentirosos. E você sofreu, você teve paciência, você trabalhou pelo meu nome e você não se cansou. Porém, eu tenho uma coisa contra você. Você viu quantos elogios ele deu? Você tem paciência, você detectou os falsos apóstolos, você seguiu bem a doutrina, você andou, você não se cansou, você lutou pela causa do evangelho. Mas eu tenho uma coisinha contra você. Você deixou o primeiro amor. Pensa bem aí na sua cabeça, se você sente hoje a mesma emoção, o mesmo sentimento de amor pelo Senhor Jesus que você tinha quando você se converteu. Porque esse amor, ele corre o risco de ir se esfriando. Você vai se acostumando demais com a bênção e você vai esquecendo da onde você saiu, do lixo que o Senhor te tirou, da lamaçal que o Senhor te tirou. Então pensa se você não é essa igreja que perdeu o primeiro amor e está se esfriando no evangelho. E ele diz contra Éfeso, hein? Você deixou o seu primeiro amor. Lembra então da onde você caiu, arrepende e pratica as primeiras obras.
Então o conselho é: lembra da onde o Senhor te tirou e volta para fazer as mesmas obras que você fazia lá no começo da sua conversão. Se você não fizer, quando você não fizer isso, brevemente eu virei até você. E eu vou tirar o teu lugar no castiçal, se você não se arrepender. Amém? Então, aquele lugar que está reservado entre os castiçais de ouro por onde Jesus anda, e você tem um lugar lá neles, o Senhor vai tirar de você, se você não se arrepender e não voltar ao primeiro amor. Tens, porém, isto, que você odeia as obras dos nicolaítas. É importante eu explicar para você o que são os nicolaítas. Os nicolaítas são aquela igreja que se prostituiu, uma igreja que se aliou com poderes políticos e que se aliou no meio social, que quis se envolver com sociedade, com políticos. Essa igreja, ele diz que ele chama de obra dos nicolaítas. A igreja tem que ser independente de poder político e de opiniões sociais. Nós temos que estar focados numa única coisa: pregar a verdade do Senhor Jesus, falar da salvação do nome do Senhor. Os problemas sociais, a sociedade se encarrega. Os problemas políticos, deixa que os políticos se encarregam, cada um no seu quadrado. A igreja tem só uma função: orar por aqueles que ainda não aderiram, por aqueles que ainda não aceitaram Jesus, por aqueles que ainda não alcançaram a salvação e não reconheceram ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. A igreja tem que entender esse lugar que ela tem na sociedade, que é só dela e não pode ser dividido com ninguém. Amém? Que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu vou dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja em Esmirna, você escreve isso. Deixa eu falar um pouquinho dessa árvore da vida, que segundo a palavra existe essa árvore plantada lá no coração do céu, e que nós teremos acesso para comer da árvore da vida. Uma vez por ano a gente vai lá, põe aquele fruto, para que nós possamos ter vida eterna. Nós vamos ter acesso à árvore da vida. Aleluia! Então é muito importante você estar se preparando para estar nesse lugar, andando entre os castiçais de ouro. O Senhor vai estar andando, mas você vai estar lá. E para você não perder esse lugar que está separadinho para você, você tem que estar na presença do Senhor e nunca deixar o seu primeiro amor. Ao anjo que está na igreja de Esmirna, vamos ver o que ele vai escrever para o anjo de Esmirna. Isso diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e que reviveu, o Senhor Jesus. Sempre ele, né? Sempre ele. Conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, a sua pobreza, mas você é rico. Ele diz, você parece que é pobre, né? Era uma igreja pobre, hein? Veja bem, uma igreja empobrecida. Nós temos muitas igrejas hoje nessa situação. Pobres, mas você é rico. Eu me lembro de uma certa pessoa que me contou uma conversa entre duas pessoas que estavam passando em frente a uma igreja maravilhosa, rica, cheia de ouro. Aí ele disse assim, hoje nós não podemos mais dizer você é pobre, porque Paulo diz, eu não tenho ouro nem prata. E aí, porque hoje, né, essa igreja que eles estavam passando em frente tinha muito ouro e muita prata. Aí o outro disse, mas também nós não podemos dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque foi o que Paulo fez. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas no nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Aquela igreja não podia dizer que não tinha ouro nem prata, porque tinha muito ouro e prata. Mas o que ela não tinha? O poder de fazer os milagres que no começo da igreja eram feitos, dia após dia. E ele diz, eu conheço a tua pobreza, mas na verdade você é rico, diz essa palavra. E a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás.
porque os judeus, muitos deles, não aceitaram Jesus, como não aceitam até hoje. Então ele diz, tem alguns aí no meio de vocês que dizem que são judeus, mas eles na verdade são da sinagoga de Satanás. São aqueles falsos, né, que se enfiam na igreja e começam a querer pregar doutrinas, ensinamentos, ordenanças e leis que não fazem mais parte da nova aliança, da graça que está no Senhor Jesus. Nada temas, ele diz, não tenha medo das coisas que você certamente vai padecer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Isso já aconteceu, continua acontecendo. Alguns até hoje ainda são presos, são torturados, são mortos, lançados na prisão por causa do amor ao evangelho. Em muitos países ainda é assim, e naquele tempo não era diferente. Eles eram mortos, eles eram perseguidos, eles eram torturados, todos eles, para que você seja tentado, ele diz, e você vai ter uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Aleluia. Você quer a coroa da vida? Então você tem que ser fiel até a sua morte. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que você precisa ter ouvidos espirituais? Porque não é desse ouvido aqui que o Senhor está falando. Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Como é que você pode ouvir a voz do Espírito? Só se o seu Espírito já tiver ouvidos também. Por quê? Porque você precisa de ouvidos espirituais para entender essa palavra. Só com esse ouvido aqui não vai adiantar nada, porque o Espírito não fala para esse ouvido. O Espírito só fala para ouvidos espirituais. Então você precisa ter ouvidos carnais e ouvidos espirituais para você poder ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja. A segunda morte significa a morte eterna. Porque a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então você nasce na carne, aqui você recebe o Senhor Jesus, você nasce em espírito, e aí você não recebe o dano da segunda morte. Mas se você nasce na carne e morre na carne, aí você recebe o dano da segunda morte. Então é preciso morrer em vida para ter vida eterna. Se você continuar sempre vivo na sua carne, nessa terra, você receberá o dano da segunda morte, que é a morte do espírito. Você precisa que o seu espírito viva. E para que o espírito viva, você tem que receber o Senhor Jesus, para que ele te batize com o Espírito Santo. E assim você adquira ouvidos espirituais. E esse espírito vai viver para sempre. Mas se você não der vida ao espírito, enquanto você está na carne, você vai passar pelo dano da segunda morte. Isso fica claro para você? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, agora a terceira igreja, a de Pérgamo. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Lembra da espada aguda que o Senhor Jesus falou que saía da boca dele? Lá no capítulo 1 do Apocalipse, é o mesmo Jesus. O que tem a espada aguda de 2 fios. Porque a palavra de Deus diz que ela é uma espada que separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa espada aguda que divide juntas e medulas é a diferença entre aquele que tem o Espírito Santo e aquele que vive na carne. Portanto, não pode entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E para uma pessoa carnal, entender as coisas espirituais é algo muito, muito difícil, eu diria impossível. Eu conheço as tuas obras, ele diz, e eu sei aonde você habita. E eu sei que é onde está o trono de Satanás. Essa igreja vivia num lugar de muita idolatria, de muita perdição, de muita fornicação, de muitos pecados. E ele diz, eu sei que você vive bem aí, bem no meio do trono de Satanás. E você retém o meu nome. E você não negou a fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vocês,
onde Satanás habita. Antipas havia sido morto, foi um mártir do evangelho, e naquele lugar ele foi morto. E ele falou, eu sei que você está no lugar onde Satanás habita, e você não tem negado o meu nome. Ele tinha isso a favor dessa igreja. Mas eu tenho umas coisinhas contra você, umas pouquinhas coisas eu tenho contra você. E ele vai falar quais são, porque lá tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Lembra do Balaão, aquele que se corrompeu, que era do Senhor, mas passou a pregar contra o povo de Deus? E eles seguiam essa doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços. Sabe aquilo de fazer um trabalhinho, fazer outro trabalho, para tropeçar a vida do outro, para fazer dar errado? O Balaque pedia para o Balaão fazer isso para ele. E o Balaão, mesmo conhecendo ao Senhor, como ele conheceu, ele fazia esses trabalhos contrários à igreja do Senhor. E ele diz, esses aí fazem a mesma coisa. Ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que eles comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Dois pecados graves, né? A idolatria, que falada desde o início dessa Bíblia, e a fornicação, que são os pecados sexuais, que até hoje são tão cometidos por aqueles que não conhecem ao Senhor e que querem hoje fazer com que pareçam normais, que está dentro aí do contexto, que o Senhor aceita. O Senhor aceita só uma coisa, santidade. Mais nada. Amém? Sacrifícios de idolatria e fornicação. Assim, tens também aqueles que retêm a doutrina dos nicolaítas. Novamente a doutrina dos nicolaítas, que eu já comentei, o que eu odeio, diz o Senhor. Arrepende-te, porque senão em breve eu virei a ti e contra eles eu batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, de novo, ouça o que o Espírito diz a você, igreja. O que o Espírito diz a mim, igreja. Cuidado com a idolatria, cuidado com a fornicação, cuidado com o envolvimento com o mundo, com as coisas desse mundo. Cuidado. Cuida da sua alma, purifique-se a si mesmo, viva cada dia mais a verdade desse evangelho. Ao que vencer, eu darei de comer, sabe o quê? O maná escondido. Esse maná deve ser bom, hein? E eu vou dar a ele uma pedra branca, sabe, uma pedrinha branca? E na pedra tem um novo nome escrito, e esse nome ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Sabe que eu já imaginei isso daí? Você, quando você estiver lá no céu, Senhor, logo que você chegar lá, vai te dar essa pedrinha com o seu novo nome. E esse novo nome, só você sabe que é seu. E quando o Senhor falar lá no microfone do céu, eu procuro falar que tem como se fosse um microfone bem alto, lá uma caixa de som, e ele fala o seu nome. Mas ninguém sabe com quem ele está falando, porque só você sabe que é com você que ele está falando. Não é lindo isso? O Senhor lá no céu vai falar com cada um de nós individualmente e ninguém vai saber com quem que ele está falando. Ele vai estar nos instruindo, nos orientando, nos dando missões, nos ensinando cada dia mais e mais a sua palavra. E ele vai falar com todos, mas ninguém vai saber especificamente com quem que ele está falando, porque a pedrinha do novo nome só você conhece. Não é uma coisa linda? Ai, eu fico maravilhada. Só aquele que recebe é que sabe o novo nome. Ao anjo que está em Tiatira, ele vai falar com a igreja de Tiatira agora, e ele diz o seguinte: isso diz o Filho de Deus. Você viu que cada hora ele se identifica de um jeito? O que tem as 7 estrelas, o que tem a língua cortada. Agora ele fala o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Todas as maneiras que ele se apresentou a João, para cada igreja agora ele se apresenta com um deles. Ele diz: eu conheço suas obras, eu conheço seu amor, seu serviço, sua fé, sua paciência. Olha quanta coisa boa, né? Que a igreja tinha. E que as suas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas eu tenho umas coisinhas contra você. Você tá vendo que por mais que você faça, você sempre tem que estar se observando, se corrigindo, porque sempre tem alguma coisinha ali que o Senhor quer arrumar, porque o Senhor quer nos apresentar para o Pai
irrepreensíveis. Então, qualquer repreenda que ele tenha que te dar, ele vai te dar agora, enquanto você ainda pode consertar. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra você. Ele vai falar que você deixa Jezabel, a mulher que se diz profetiza. Ai, essa Jezabel famosa, né? Ensinar e enganar meus servos. Havia pessoas que se introduziram dentro da igreja naquele tempo com o espírito da Jezabel e ensinava coisas que o Senhor não nos ensinou. Enganava os servos para que eles fornicassem e comessem do sacrifício da idolatria. O mesmo pecado da outra igreja, fornicação, idolatria. E eu dei-lhe tempo, para que eles se arrependessem da sua fornicação, mas não se arrependeram. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem. Veja bem, das suas obras. E eu destruirei com morte, sabe quem? Seus filhos. A fornicação, a prostituição, o espírito de Jezabel destrói você e os seus filhos. Ah, meu Deus! E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes dos que estão lá em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga eu não vos porei, exceto essa. Mas o que tendes, você tem que reter, até que eu venha. Retenha aquilo que você recebeu do Senhor e não deixe que ninguém, nada, nenhuma doutrina contrária à sua igreja, a preciosa pregação dessa palavra, venha entrar no seu coração e fazer você pecar contra o Senhor, com fornicação ou com qualquer tipo de idolatria, qualquer coisa que você ame nessa terra mais do que ao Senhor, você tem que exterminar, extirpar da sua vida. Retém até que eu venha. E ele diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Você quer ter poder sobre as nações? É isso que o Senhor vai te dar, se você retiver. E com vara de ferro você as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também eu recebi do meu Pai, eu dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! E assim termina esse capítulo. Segundo capítulo ficou um pouco longo, porque era muita coisinha para eu estar falando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Eu também não sei tudo, eu estudo e eu passo aqui o meu estudo, o meu entendimento, conforme o meu discernimento. Eu espero que eu esteja ajudando vocês. Mas qualquer coisa que vocês não entenderem, quiserem me perguntar, eu estou à disposição. Se você gostou, deixa seu like, comenta com um amém, compartilhe com as pessoas que você ama. Amanhã nós vamos fazer o terceiro capítulo. São mais as outras igrejas que ele ainda não falou, ele vai falar no próximo capítulo. Um abraço e até amanhã, em nome de Jesus.